Olá, bem-vindos a mais um podcast das histórias de sucesso do Instituto JF. Hoje a nossa convidada é a Letícia Macedo. Oi, Olá. Letícia. Oi. Tudo bem? Tudo certo, Thaís, e com você? Tudo jóia. Vamos então saber um pouquinho mais da história da Letícia. Letícia, conta pra gente, que ano que você se formou na escola? A Letícia estudou na Escola Germinari de Negócios, então que ano você se formou? Quantos anos você já tem? Faz quanto tempo que você se formou? Conta um pouco desse começo de história no Instituto. Vamos lá. Eu me formei na turma do ano de 2016. Atualmente, hoje, eu tenho 24 anos de idade e tem 7 anos, vai fazer agora 7 anos que eu já me formei, que eu já saí da Germinari. Como que era a sua história antes de entrar na Escola Germinari? Então, assim, onde você estudava, com quem você morava, como que era a sua vida? E depois a gente começa a falar um pouco da história no Germinari. Bom, antes de entrar na Germinari, eu morava ali na região da Zona Norte de São Paulo, na Vila Brasilândia. Eu estudava num colégio particular de bairro, onde meus pais conseguiram bolsa por conta das minhas boas notas, então financeiramente eles conseguiam pagar. Como eu morava mais afastada, eu sempre era a primeira a ser pegue na peru e a última a ser entregue, né? E meus pais, eles tinham uma rotina bem intensa de trabalho, jornada de trabalho e graduação, depois posteriormente pós-graduação. Então eu ficava com uma babá que morava na mesma região que eu, que cuidava e ficava comigo na parte da tarde e noite, depois que chegava do colégio. E eu sempre estudei período integral. Então, 5 horas da manhã, 7 horas da noite chegava. E aí a babá ficava comigo até umas 11, que era mais ou menos o horário que meus pais chegavam, da pós ou da graduação. Tá. Então, nessa época, seus pais estavam estudando isso? Sim, eles foram pais jovens, meu pai tinha 21 quando eu nasci, então eles começaram a correr atrás dos estudos depois que eu vim ao mundo mesmo. Ah, legal. E como você ficou sabendo da escola? Bom, a minha tia pegou um folder em um açougue ali próximo da região do bairro do Limão, também Zona Norte, e comentou com a minha mãe. E aí a minha mãe não tinha muito conhecimento, mas falou, bom, se você conseguiu bolsa nessa escola, tenta a sorte e vê se você consegue passar. E aí deu certo, eu entrei, foi a primeira prova, então eram mais de mil e poucos candidatos para os 2 anos. A gente fez a prova até aqui no Galpão da Flora na época, porque a escola ainda estava terminando de construir quando a gente veio fazer o processo seletivo. Então, foi tudo bem do início, assim mesmo. E nessa época, seus pais trabalhavam com o quê? Bom, nessa época, a minha mãe, ela é pedagoga, professora, né? Mas nessa época ela estava trabalhando na área de pós-graduação, na mesma instituição onde ela fazia pós-bolsista. E meu pai trabalha até hoje com TI. Também nessa mesma instituição onde ele conseguiu a bolsa como funcionário para poder fazer a faculdade. Mas de fase boa, né, falando de coisa boa, com certeza o meu último ano de colégio, onde a minha turma a gente fez uma série de eventos para arrecadar dinheiro para festa de formatura, para viagem de formatura. Eu sempre participei das comissões, né? Eu sempre me envolvi em tudo, então foi uma fase bem, assim, que eu me senti bem próxima de todos os alunos do meu ano, porque como eu era da comissão, eu acabava tendo que falar com todo mundo. Então acho que foi uma fase bem legal também. Você tem contato com pessoas do seu antigo colégio que não entraram no Germinari? Você tem contato ainda até hoje? Muito pouco. Só via rede social, Instagram. Como que tá a sua vida versus a vida deles hoje? Muito diferente. Porque também, por conta da região periférica onde era o colégio, assim, né? Muitas amigas minhas já são mães, já estão casadas. Muitos amigos meus estão começando agora estágio, né? Enquanto que, falando profissionalmente, academicamente, eu já estou um pouco mais na frente, assim, mais adiantada. E aí você começou a estagiar com quantos anos? Bom, o meu primeiro estágio não remunerado, que foi mais experiência, foi no 9º ano, então eu tinha 13 anos, 2014, na Flora, na parte de marketing, onde eu fiz, durante os meses de férias só, julho do ano de 2014. Não, perdão, do ano de 2013. Isso, no ano de 2013. E aí eu tive a oportunidade de começar a conhecer os termos de marketing. Fui para a planta no interior da Flora e era em projeto com a Sunrise também, que é uma multinacional alemã, então eu aprendi muita coisa. Foi a primeira vez assim, que de fato eu fui para o escritório, para uma fábrica, para a indústria, então eu adorei. Mesmo que era durante as férias e que não era remunerado, mas tanto que eu aprendi de know-how, de
palavra, de conhecimento. Quando eu voltei para começar a ter as aulas, muitos termos eu já tinha visto no estágio, sabe? Então eu gostei bastante. E depois? No terceiro ano do colegial, então, no ano de 2016, pela Vigor, a gente foi vendedor de rua, né? Então, fui representante comercial, que é inclusive a área que eu voltei a trabalhar aí desde 2020 até hoje. E então eu trabalhava, e assim, foi meu primeiro momento de independência, porque eu saía sozinha na rua, no estágio que eu tinha feito em 2013, tudo era perua, buscava e levava. Já em 2016, a gente ia sozinho na rua, tive meu primeiro salário, minha independência financeira começou a dar os primeiros passos ali perante os meus pais, né? Se eu quisesse sair para ir no shopping, eu já tinha o meu dinheirinho, não precisava pedir dinheiro para eles. Então isso foi bem legal. Depois disso, até chegar nos dias de hoje, assim, por onde você passou, o que você fez? Bom, assim que encerrou o estágio com a Vigor, eu já tive a oportunidade de participar de um processo seletivo na Swift. E aí eu comecei a atender como líder de vendas, né? Atendente de loja. Só que acabou ficando super pouco, porque logo teve uma oportunidade para trabalhar aqui no RH da escola. Então eu participei do processo de admissão da turma do sexto ano e foi muito legal ver aqueles alunos do quinto ano, avaliar eles, entrar em contato com os pais, que já foram um dia meus pais participando do processo para tirar dúvidas. Então foi muito legal estar do outro lado da moeda, né? Logo após isso também surgiu uma oportunidade na área de planejamento da Friboi, que para mim, desde a época que eu tinha, desde 2013 mesmo, no meu estágio no nono ano, eu falei, eu quero trabalhar na área de planejamento estratégico, sempre foi assim um objetivo. E aí quando surgiu a vaga na área de planejamento, eu falei, nossa, agora vai ser minha vez. E aí eu trabalhei durante 10 meses. E o que você fazia lá? Conta para quem não conhece essa área, os alunos que vão te escutar. Bom, a área de planejamento da Friboi, ela cuida de vários segmentos, de vários setores, desde produção de abate, para onde que vai demandar aquela produção, qual vai ser o mercado, o contrato que vai atender. Mas a área específica em que eu trabalhei era a área de planejamento carne com osso. Então a gente fazia todas as transferências de carreta da planta que só abate para a planta que desossa, a programação, junto com a originação, né, que é a área da Friboi que fica responsável por comprar o gado dos pecuaristas. Então eu tinha esse contato entre a originação e o comercial e planejava para fazer o abate, a compra e venda de gado acontecer de acordo com a demanda dos nossos clientes. Então foi uma área que eu aprendi muito. Na época eu digitava pedido de transferência entre as unidades. Então foi bem legal. E eu peguei aquela greve que teve dos caminhoneiros, então foi super desafiador, assim, um momento que os caminhões não estavam conseguindo, mas a Friboi deu um jeito de conseguir entregar e não deixar nem cliente sem carne, então foi bem legal. Depois eu tive a oportunidade de ir para o pricing de novos negócios, então aí mudou totalmente, porque são 12 negócios e eu trabalhava na precificação dos produtos de cada uma das tabelas, de cada um dos negócios. E tanto na época que eu trabalhei na carne com osso da Friboi, quanto na época de pricing, eu tive viagens em campo. Enfim, então eu tive uma visão, uma noção na parte de ambiental, que recicla o nosso plástico, né? Então eu tive, além de eu saber o que eu estava precificando, eu consegui ver como é a transformação e como é a cadeia produtiva de todo o processo. Então foi bem enriquecedor mesmo. Depois de novos negócios, você foi para? Depois de novos negócios, eu já vim para a Friboi, que eu estou na área comercial da Friboi desde 2020. E aí eu assumi o meu primeiro desafio como liderança, né? Então eu era assistente de price em novos negócios, trabalhava analista, assistente, auxiliando aí os especialistas e o gerente. E eu recebi um desafio de assumir uma coordenação de vendedores. Eu já tinha sido vendedora na Vigor lá atrás, mas nunca na Friboi, então foi um desafio assim que deu frio na barriga, mas também a indústria, né, a Friboi, me deu a oportunidade de ir junto no estágio de férias que o Germinário oferece. Então eu passei 2 semanas em Campo Grande, conhecendo cada detalhe da operação do boi novamente, porque eu tinha ido para novos negócios que olha sebo, olha outros subprodutos, né? Então eu consegui já chegar na Friboi com a mente bem fresca, assim, e os conteúdos bem revisados na prática, no campo. E isso fez total diferença quando eu fui para a rua. Para eu falar com o meu cliente no ponto de venda, eu sabia de tudo, desde o processo que acontecia lá com a carne. Então eu falava com muita propriedade, né? Com muita convicção. E também para eu passar confiança para os vendedores que eu estava assumindo na equipe, né? Sem ter ainda experiência de gestão, mas já com experiência de rua, de vendas, e do produto também. Qual que foi o maior desafio nessa jornada de trabalho? A migração de assistente para coordenação, sem sombra de dúvidas. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente, na coordenação, e eu estou há 1 ano e 8 meses como gerente de vendas.
Porém, a mudança de coordenação para gerente, ela foi mais suave do que a transição de assistente para coordenação, para gerir equipe. Você lembra de lidar alguma com história pessoas. que foi uma grande dificuldade, que você pode dar uma dica Bom, assim que eu de como assumi, atuar? eu fiquei 15 dias e veio a pandemia. Então, foi bem desafiador por conta de que a gente não visitava os clientes num primeiro momento. Praticamente os clientes estavam fechados. E a gente precisava motivar os funcionários a saírem da casa deles para vender carne, que é um insumo básico, né, de alimentação. Então, eu acredito que o que mais marcou mesmo foi no começo a pandemia e a gente conseguir motivar e liderar pelo exemplo. Eu estava na rua junto com eles, né? Então, acho que isso foi bastante, assim, impactante. A gente almoçava na calçada porque os restaurantes estavam fechados dentro do carro. Então, assim, sempre junto. Sempre os gestores juntos com os vendedores. Então, acho que isso foi bastante marcante. E de desafio, quando eu cheguei, eu ouvi muito dos vendedores e até dos clientes mesmo, de que o tempo que eu tinha de idade, eles tinham de experiência com carne. Então, até eu conseguir quebrar essa barreira por conta de eu ser jovem, por conta de eu ser mulher e querendo ou não, a parte de açougue, de frigorífico, é um setor ainda muito masculino, né? Então, a gente comprovar que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, que a gente tem prática, que a gente vai estar ali para ajudar e para conseguir ter um resultado melhor. Com o tempo eu consegui ir virando esses preconceitos que eles tinham e transformar. E hoje eles vêm Como você foi quebrando? com exemplos no dia a dia. Então, por exemplo, eu tive um case de um vendedor meu da Zona Leste, que já era quando eu estava como gerente, que assim que eu cheguei, ele foi bem resistente, ele estava querendo sair da empresa, quase pedir as contas. E aí, no primeiro cliente, 7 horas da manhã, eu já usei um argumento de leitura de loja, falando de produto, e aí ele olhou assim, então, não, ela sabe de alguma coisa, ela tem alguma coisa para ensinar que ele não tinha visto. E daquele momento em diante, ele falou, não, você me ganhou, fez sentido, tamo junto, vamos correr junto. E até hoje ele tá na empresa e me agradece, e já foi promovido, já mudou de comportamento, de atitude. Então, acho que quando a gente consegue transformar as pessoas, a gente consegue mostrar para elas o lado bom das coisas, faz valer a pena todo o nosso trabalho. Você tá como que hoje, né? Hoje eu estou como gerente de vendas do varejo em toda a região de São Paulo, capital e Grande São Paulo. E falando nisso, salário. O que você fez com os seus primeiros salários? O que você faz com o seu salário hoje? Você falou de ajudar seus pais. O que Sim. você conseguiu conquistar com o seu salário? Bom, no ano passado eu consegui comprar meu primeiro carro à vista. Não é um carro novo, não é um carro zero, é um carro já seminovo, mas para mim isso foi uma conquista muito grande. Como eu não pago faculdade, porque eu consegui passar na Universidade Federal, todo esse dinheiro eu invisto, então eu tenho ação. Hoje eu estou noiva, então eu estou pagando o meu casamento, que para mim assim era algo que eu sou muito festeira, eu gosto muito de comemorar e de celebrar a vida. Eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto as pessoas que a gente ama estão aqui com a gente. Então, estou pagando meu casamento e casar não é barato. Casar é quem casa quer casa, né? Já diria o ditado. Eu ajudo meus pais a pagarem cursos para o meu irmão, e ajudo financeiramente com as contas em casa mesmo, uma vez que eu ainda moro com meus pais. Então, para mim, nada mais do que minha obrigação ajudar eles. Você tá Então, morando vamos com lá. seus pais, então. Até essa semana que vem, né? Porque quinta-feira da semana que vem eu tô indo para Maringá Ah, pela empresa. E aí, lá, com o meu salário, eu vou pagar meu aluguel, eu vou conhecer cidades novas, e também viagens. É algo que realmente eu invisto muito meu salário em viagens, conhecer lugares novos, experiências gastronômicas, né? Eu trabalho no comercial, então eu visito muito restaurante. É algo que eu aprecio muito, comer bem e ter experiência, assim. Como eu trabalho com alimento, com comida, e eu brinco que eu trabalho na empresa certa, porque eu sou muito carnívora. Então, a Friboi, com certeza, sim, é a empresa que eu mais me identifico. E, enfim, então, tenho a oportunidade de viajar, de comer em lugares novos. E, para mim, o combo perfeito é comer em lugares novos na viagem. Pronto, aí estou realizada. depois de toda essa jornada que você contou aqui pra gente, o que você diria pra menina que passou na 6ª série no Germinário? Ter calma e não desistir. Sempre continuar e persistir, porque um dia tudo vai fazer sentido e tudo vai valer a pena. E você acha que se você não tivesse vivido essa oportunidade, como estaria a sua vida hoje? Eu estaria, com certeza, pagando faculdade.
eu deveria estar como ou estagiária ou assistente ainda hoje. Jamais eu estaria num cargo de gerência. Isso é algo muito claro para mim. Talvez meus pais não estariam morando na casa em que eles moram hoje, porque durante o meu período do colegial, na metade do segundo ano do colegial, a gente conseguiu melhorar de vida, saiu de apartamento, conseguiu comprar uma casa própria, que meus pais nunca tinham. A gente já morou em CDHU, enfim, é certeza mesmo, não tenho sombra de dúvidas, de que tanto o colégio, tanto a minha situação financeira atual possibilitou muitas coisas, desde viagem, desde mudança de moradia, carro, enfim, todas as conforto, qualidade de vida só é possível por conta disso. Entendi. Futuro. Planos para o futuro. Bom, me caso no final desse ano. Semana que vem estou indo para o Paraná, é um futuro bem próximo, bem curto prazo. Então, meu futuro num curto, médio prazo seria ir para o Paraná e aprender tudo que der para aprender por lá. E num longo prazo, ser transferida do Paraná para algum CD para assumir a unidade de negócio pela Friboi. Responsabilidade, hein? E é legal porque o CD que eu tô indo semana que vem, ele abriu dia 22 de novembro. Então, tem 2 meses só, uma operação nova desde o começo. Então, com certeza vai ser uma fábrica de aprendizado e de experiência. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é uma pessoa ter equilíbrio financeiro, equilíbrio psicológico, emocional, e ter pessoas que ela gosta e que gostem dela por próximo, por perto. E você considera a sua história uma história de sucesso? Com certeza. Eu considero, sim, porque eu lá atrás eu jamais pensei que em tão pouco tempo eu estaria onde eu estou hoje. Então, para mim, a minha régua eu já estou muito acima do que era o sucesso para mim. Quando eu assumi a coordenação em 2020, o prazo combinado para eu virar gerente eram 5 anos. E para mim estava super dentro do que era o normal, de eu conseguir aprender. Em 1 ano e meio eu recebi essa oportunidade, então eu acredito que essa carreira acelerada, essa jornada que eu venho trilhando, na minha régua é muito acima do que eu esperava. Então, de fato, é sucesso. Para fechar, então, eu vou falar 4 palavras para você e eu queria que você falasse o que significa na sua vida e nessa história. Então, vamos começar. Conhecimento. Bom, falar Germinari, escola, faculdade, mas o conhecimento ele não se limita só ao conhecimento acadêmico. Então, acho que experiência é uma palavra que me remete muito ao conhecimento, porque você precisa passar na prática, você precisa vivenciar, experimentar, para você de fato ter o conhecimento e aprender. Porque às vezes você só lê e você não absorve de acordo com quando você passa por aquilo. Então você de fato absorve o conhecimento quando você vivencia. Trabalho. A JBS, a primeira palavra que vem na cabeça, porque desde 13, 14 anos de idade é o meu único ambiente, a única empresa, o único grupo em que eu já trabalhei. Porém, eu vejo que o trabalho ele está muito vinculado à palavra oportunidades, porque ele te abre muitas portas e te permite ter muitas experiências, vantagens, benefícios na vida. Prosperidade. Prosperidade. Eu penso em futuro, que é o que eu almejo e acredito que as pessoas almejam prosperidade para o futuro, mas também em família, em amigos. Uma vida próspera, para mim, é uma vida onde que a pessoa está ela está rodeada das pessoas que ela gosta, que gostam dela e que fazem ela continuar prosperando. Felicidade. Felicidade, para mim, está muito vinculada ao amor. Porque são todas as pessoas que eu amo que me fazem feliz, independente se é minha família, meus amigos. Letícia, obrigada. Obrigada por compartilhar sua história com a gente, sua história de sucesso, que ela continue dando muitos frutos, né? E tem muitos desafios ainda pela frente, que sejam cheios, né, de conquistas e sucesso. Então, pessoal, a gente fica por aqui, por hoje, com a história da Letícia Macedo. Até o próximo podcast História de Sucessos, com mais histórias do Instituto JF.